Olá, aqui é o Márcio. Seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre a estrutura de repetição for nest. A for nest é utilizado para repetir o mesmo bloco de código um determinado número de vezes, independente de qualquer condição lógica. A estrutura do for. Então a gente coloca for contador as o tipo do contador, o valor inicial do contador até o valor final desse contador, step, que é o incremento que a gente vai dar do contador, se é de 1 a 1, de 2 em 2, menos 1. Se não for informado o step, ele é incrementado de 1 a 1. Depois vem o bloco de código a ser executado. Continue for é uma exceção para ele pular um incremento do código. Tá? O bloco de código a ser executado. Exit for, ele sai do bloco for nest e nest, que é o final do bloco. Agora vamos lá no Visual Studio e ver a funcionalidade do for nest na prática. Aqui no Visual Studio, na Start Page, vamos criar o nosso novo projeto. Vou clicar aqui em New Project. Então ele vai ser Windows Console Application. Vamos colocar o nome dele aqui de estrutura for. Estrutura for. Pronto, criou aqui o nosso módulo 1. Então vamos criar agora a nossa estrutura. Então como que a gente cria? Primeiro, for o contador, né? Então vou criar i as o tipo integer igual, qual que é o valor inicial do for 0 to 10. O que quer dizer? Que o código que estiver dentro desse bloco, ele vai repetir no intervalo de 0 a 10. Então vamos escrever no nosso console essa variável de contador i. Então vamos lá, console.writeLine e vou colocar o contador dentro, i. No final da estrutura for, vou colocar o break para a gente ver o que está escrito no console. Então vamos lá, console.readline. Vamos executar agora o projeto. Então quer dizer que ele repetiu o bloco que está dentro do for 11 vezes. Se a gente considerar contar 0 até o 10, ele fez 11 vezes. Ok, vou dar Enter aqui. Então eu poderia iniciar o contador aqui como 1 e dar o Start. Ele começou do 1 até 10. Então agora ele repetiu 10 vezes o bloco de código que está dentro da estrutura for. Agora, vamos utilizar uma condição dentro dessa estrutura for. Se ele encontrar o número 7, ele sair da execução da estrutura for. Então eu vou colocar aqui, se i for igual a 7, então eu coloco o comando exit for. Se ele encontrar 7, ele sai da estrutura. Vamos executar o projeto. Então ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu da estrutura for. Vamos fechar aqui o projeto. Agora vamos fazer pular esse número 7. Eu não quero que exiba esse número 7 na tela. Então, eu vou tirar esse exit for para ele não sair da estrutura e vou colocar um continue for. Continue for. Ok? Então ele vai verificar se encontrou o 7, ele vai pular e vai continuar 8, 9, 10. Então vamos lá executar o for. Ele foi até 10, mas ele pulou aqui o número 7 aqui da nossa execução. Então a gente pode utilizar o exit for quando a gente quer interromper o for antes que ele chegue ao final, ou o continue for quando a gente precisa pular um incremento, ele fazer o incremento novamente antes de executar todo o bloco que está dentro do for. Então a gente faz o teste de alguma condição,
Se for aquela condição que a gente deseja pular e não executar todo o bloco restante que está dentro da estrutura for, a gente coloca o continue for, ele pula esse bloco, ele incrementa mais um para continuar depois. Vamos utilizar agora a estrutura for nest com a opção step. Tá? Então eu vou apagar isso aqui, essa condição. Eu vou mudar aqui a sequência, então eu vou colocar de 20 até 1, mas eu quero de step menos 1. Ok? Vamos executar agora aqui o projeto. Vou apertar F5. Ele começou do número 20 e foi até o número 1. Podemos também utilizar o exit for e o continue for também dentro da estrutura, sem problema. Vamos mudar um pouco essa estrutura, vamos colocar uma estrutura dentro da outra. Tá? Então eu vou comentar aqui esse for e vamos criar um novo. Vou vir aqui, for e as integer igual 1 até 3. Vamos declarar uma variável aqui dentro. Vou pôr din str texto as new system.test.stringbuilding. Aí aqui vou criar o segundo for. Então, for a as integer igual a 20 até 1 step menos 3. Aí aqui dentro eu vou construir o texto que vai ser exibido. Então vou pular str texto.append. Eu vou colocar a, que é a nossa variável, ok? Str texto.append. Vou colocar um espaço em branco aqui. No final dos dois for, eu vou exibir o texto. Então eu vou pular console ponto, não pode ser aqui no final, senão eu não vou ter essa variável, vai ser aqui dentro desse nest aqui. Console ponto writeline str texto. Ok? Vamos executar o projeto. Ele executou 3 vezes. Por que ele executou 3 vezes? Porque nós temos duas estruturas for. Então ele tem essa primeira que ele vai executar 3 vezes. Ele entra uma vez aqui dentro. Ele cria a variável e executa 20, do 20 até o 1 menos 3. Vai adicionando e exibe lá no console. Fez as 20 vezes até o 1, né, do 20 até o 1, ele volta para o primeiro for nest, incrementa mais um e faz tudo de novo. Aí vai para a terceira vez, volta lá, executa do 20 até 1 com step 3 e exibe. E sai e exibe o break aqui para a gente ver na tela. Tá ok? Dentro dele também eu posso dar um exit for, se chegar numa condição, ele vai sair só desse primeiro e vai continuar executando o outro. Ou continue for também, a gente pode estar utilizando. Então vamos utilizar aqui, se A for igual a 17, então exit for.
Vamos executar. Olha lá. Ele executou os 3 primeiros for e ele só saiu do segundo for. Ele encontrou o 17, saiu do segundo for. A gente pode também usar o continue for, que ele vai fazer um novo incremento aqui. Então, continue for. Então, ele vai pular o número 17. Vamos executar. Ele exibiu aqui porque o nosso código para preencher está antes do if. Então, vamos mudar aqui. Vamos tirar esse código daqui. Dá um Ctrl X e colocar ele aqui embaixo. Vamos executar. Agora sim, ele pulou o 17. Antes ele já estava adicionando na variável antes de fazer o continue for. Bom, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.